Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Estamos iniciando hoje mais uma reunião do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje quem vai nos falar aos corações é o Omar e quem vai fazer a sustentação dos passes é a Silvana. Então vamos começar com os nossos avisos. São os nossos avisos de sempre. A casa possui cursos para a preparação dos médios, dos trabalhadores, dos amigos, dos familiares, todos que queiram vir estudar conosco. Nós temos quase 30 cursos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, temos obras de Dona Ivone Pereira, temos obras do Caibar Schutel, temos obras do nosso querido Leon Denis. Estão sempre afixados ali naquele quadro de cortiça, a ordem dos cursos. Nós estudamos de segunda a domingo, sem parar. Então, tem curso para todo mundo. É só chegar, faz a inscrição na hora. Então, estão todos convidados para os nossos cursos, tá? Precisamos também de assistência para a nossa obra social. A gente sempre pede, né? Nós precisamos muito de mantimentos para fazermos as nossas cestas básicas. Toda semana nós entregamos cestas básicas, então a gente precisa de arroz, de feijão, de fubá, de farinha, molho de tomate, café, açúcar, tudo que vem dentro de uma cesta básica. Então, quando for ao mercado, quem puder comprar 1 quilinho, né, para doar para a gente. Precisamos também de assistência para a nossa obra social. Nós temos quase 500 famílias cadastradas e a gente, sábado, faz esse atendimento às famílias. Nós recebemos eles com todo o carinho e a primeira coisa que é feita é o café da manhã, né? O café da manhã é tudo que precisa para um café da manhã, para todas essas mães e todas essas crianças. Então, todos os gêneros de café da manhã que vocês puderem doar também, tudo isso é muito bem-vindo, tá? Depois a gente tem a sopa, depois da evangelização, né? A evangelização vai de 9 às 11h15. Nós temos o sopão, então a gente também precisa de legumes. Precisamos de frango, macarrão parafuso. Isso tudo é colocado na sopa deles para encorpar, né, para ficar uma sopa, né, mais substanciosa. E depois da evangelização, eles então almoçam conosco. Então a obra precisa também de muita coisa que a gente possa transformar, né, nesses gêneros. Então, se puderem doar também roupas usadas, calçados usados, artigos de limpeza, a gente precisa muito também, água sanitária, sabão em pó, papel higiênico. Tudo que vocês puderem doar, a obra social aceita e transforma em leite em pó, transforma em sopa, transforma em alimentos para as nossas famílias. Tá? A gente gostaria de lembrar também que após a reunião a gente tem um atendimento fraterno. Então, quem quiser, né, sentir a necessidade no seu coração de ser atendido, de conversar, de ter uma palavra de consolo, um apoio, é só permanecer nos seus lugares, que ao final da reunião um médium vai atender, tá? Pode ficar no lugarzinho mesmo. Hoje nós vamos ler o capítulo 66, que a nossa querida Silvana vai comentar, do Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se intitula Como Pedes. São palavras de Jesus, anotadas por João, no capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. E Emmanuel comenta, então, para a gente. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo.
porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, vamos nos harmonizar, pedindo a Jesus que nos envolva, pedindo a Jesus, nosso querido Mestre, que Ele esteja conosco, pacificando o nosso coração. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui dizendo presente ao Teu chamado. Que Tu possas, Senhor, em Teu coração generoso, acalmar a todos nós que estamos aqui e que já viemos ao Teu encontro. Que possamos, Senhor, ser atendidos pela falange amiga de Altivo Panfiro, pela falange amiga de Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar e toda a espiritualidade amiga, essa equipe maravilhosa que já nos recepcionou desde a entrada. Que possamos, Senhor, estarmos aqui de boa vontade, prestando atenção, Senhor, nos Teus ensinamentos. Que o Omar nos conduza os nossos pensamentos, que estejamos concentrados e que possamos, Senhor, deixar toda a nossa vida material lá fora e nos concentrarmos, Senhor, no que viemos fazer aqui hoje, que é estudar contigo e trabalhar em Teu nome. Que possamos, então, em nome do amor, do infinito amor de Deus, que nesse momento é derramado sobre esta casa, que possamos em Teu nome, Jesus, mas sobretudo, em nome de Deus, esse Criador que nos permite estar aqui, com a sustentação e a certeza dessa sustentação do plano espiritual, pedirmos permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite de hoje. Segue conosco, Jesus Cristo, pois muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Hoje o Omar vai falar aos nossos corações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Os itens são o 18 e o 19. Deixai vir a mim os pequeninos. Vamos ler só um trechinho para ele dar continuidade à palestra. A ideia, né? O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade,
que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Então, vamos recepcionar o Omar com muito carinho, que Deus o abençoe e proteja. Boa palestra. Que assim seja. Então, como já foi dito, sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, seja na presença física, seja na transmissão pelas redes, pela internet, porque onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, assim disse o Mestre Jesus, como também fez esse chamamento aqui de deixar vir a mim os pequeninos, que nós já vamos abordar. Primeiramente, vocês devem ter percebido, quando a Mônica estava lendo aqui, eu fiz uma anotação aqui no... Tem sempre um roteirinho que a gente escreve, né? A gente estuda, procura relembrar ao máximo as coisas que a gente estudou, mas tem uns tópicos, né? Que a gente sempre monta aqui para não esquecer. E aí nós já estávamos esquecendo de falar 2 coisas. Uma primeira, que hoje era dia do Paulo Nagai vir nos visitar. Ele vem uma vez por mês, sempre esteve aqui com a gente, mesmo nos períodos mais difíceis aí de restrições, ele sempre veio. Hoje ele faltou, porque hoje nasceu um netinho dele, né? Então, um motivo muito justo, muito bom, e que ele receba assim todo o nosso carinho, que é nosso aqui que estamos na mesa, mas com certeza de todas as pessoas que frequentam aqui a casa. E o segundo ponto é que essa mensagem aqui foi a mensagem que foi lida no dia em que a casa foi fundada. Conta as pessoas que estavam aqui nessa época, o presidente da casa também, o Newton, diz que foi a dona Brunildes, que na primeira reunião, disse que era vontade do altivo, patrono da casa, que fosse lida a mensagem do capítulo 8, item 18, deixai vir a mim os pequeninos. E eu anotei essa lembrança, porque é muito significativo. Dia 12 de junho, faremos aqui o 4º aniversário, está perto. No sábado, dia 11, as reuniões públicas deverão versar até sobre esse tema de novo. É interessante porque aqui nessa casa a gente vê bem o que Jesus colocou, né, na mensagem. Os pequeninos que vêm ser atendidos na obra social, os pequeninos que vêm com dificuldade, com dor, e todos nós pequeninos quando olhamos em relação a Jesus. Isso é um ponto que está nessa lição implícito, quase explícito, é que nós reconhecemos muito aqueles fracos, escravos e viciosos, né? Que são as criaturas adultas a que Jesus se referiu no texto que a Mônica leu. A gente identifica isso facilmente, mas isso é uma constatação, falando de mim, falando também da observação que a gente verifica de pessoas que falam conosco também. Quando a gente vai pedir as coisas para Jesus, a gente se porta como uma criança que está se jogando para os braços da mãe quando está aprendendo a andar. Vocês se lembram? A gente se joga. A gente não lembra em memória, mas é muito fácil. Basta relembrar mentalmente a imagem da criança quando começa a andar. Que ele fala aqui o exemplo, não é o Kardec não, é o João Evangelista. Remete a figura da mãe logo a seguir, né? Todas as que são mães. A gente faz assim quando pede ajuda a Jesus? Ou no nosso pedido, como nós não somos nem fracos, nem escravos, nem viciosos, a gente faz nossos pedidos condicionado. Quando eu falo condicionado, é assim,
eu peço, venho aqui, estamos tendo aqui durante a reunião pública, são feitos os tratamentos de passes, que a gente chama de passe de cura. Que eu vou entrar um pouquinho nisso também. Aí a gente vai ali no passe de cura, e aí tem uma recomendação assim, volta sábado para continuar o tratamento. Ou então, há uma orientação, olha meu filho, você tem compromisso com a mediunidade, vem estudar. Aí a gente fala assim, mas eu não... Hoje eu ouvi isso, inclusive de tarde, de um jovem que está recebendo os passes de cura. Podemos falar em gênero, que tem muito jovem recebendo passes de cura, não tem problema, não vai dar para identificar não. E aí ele vem tomando passe de cura há um tempão, e aí a gente fala, você precisa vir. E sempre tem, né? Não é porque é jovem que a gente não tem riqueza em desculpas, o adulto tem também. E as desculpas são boas, poxa, não tem, são um simulado, é um curso, é alguma coisa, uma festa, uma reunião na família, e assim vai. Quando a gente fala condicionado é nesse sentido, porque o que se diz lá é primeiramente o reino de Deus e o demais virá por acréscimo. Não quer dizer que a gente tenha que abandonar as festas da família, abandonar a escola, abandonar o nosso compromisso de trabalho para vir cuidar da questão do tratamento do espírito, que os passes de cura refletem no corpo, mas eles se dedicam a tratar a alma. Mas, muitas vezes nós caminhamos na linha desse condicional. Poxa, eu não posso. É quase assim, eu tenho primeiramente o compromisso material. Poxa, se esse passe de cura fosse, quarta-feira eu consigo vir, porque eu fico bom, né? Quem vem no passe sabe que não é, você pode tentar ficar indiferente. Como a gente está falando de jovens, tem outras situações. Estamos falando de jovens aqui para fazer a entrada para as criancinhas, que somos todos nós. Tem jovem que vem nos primeiros passos de cura, vem e fica olhando, olho aberto, descrente. Aí vem no segundo, no terceiro passo já está, porque é da lei. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente como o Espiritismo vem, nessa mesmo item 18, como o Espiritismo vem completar essa nossa razão em benefício da nossa evolução como espíritos imortais. Então, voltando aqui, puxa, tem que vir sábado, puxa, não dá para vir domingo, não dá para vir. E isso é uma forma de condicionar. Quase nunca, veja só, se eu estou no caminho que está me levando a ter que vir fazer um tratamento espiritual, porque eu estou lidando com a minha vida e eu busquei, de uma certa forma, busquei Jesus, sim, vim para um centro espírita, às vezes nem espírita sou, às vezes sou de outra religião, de outra crença, às vezes estou vindo aqui, até simpatizo com o espiritismo, mas toda a minha família, todo o meu grupo social, meus companheiros de trabalho, não aceitam, então não facilitam que eu venha, então eu estou buscando, né? Estou igual a criança, indo, me jogando, vou lá no centro espírita, porque eu fui lá, me disseram que era bom, eu fui me sentir bem, mas eu ainda tenho ainda vacilo, e aí isso acontece com todo mundo, isso não é uma crítica, é como eu estou dizendo, é uma constatação, para ver que a mensagem de Jesus é verdadeira e atual, era verdadeira lá atrás e é hoje também. E aí, se fosse um outro dia, mas esse horário eu não consigo, puxa vida, é fato, foi o que eu falei para o jovem hoje, que hoje ele terminou o trabalho, ele falou assim para mim, esse sábado eu não venho não, mas eu estou precisando, eu vou ter que vir sim. E aí ele perguntou se podia vir no outro dia. Pode. Você pode fazer isso e pode fazer também uma outra coisa. Você já rezou, já pediu a Jesus ajuda? A ajuda pode vir de uma série de maneiras. Aquele curso que você ia fazer no sábado, que era muito bom, ele pode ser trocado a data. Aquela questão familiar que você tem, você reza tanto que daqui a pouco aquela pessoa que implicava com você não implica mais. Então, caminhar para se jogar em direção à sua mãezinha, como se fossem seus primeiros passos, é sim nos reconhecermos como pequeninos. Isso é de uma sabedoria intensa, profundas em simplicidade as palavras de Jesus, mas
muito ricas para nós. Só para fechar esse primeiro ponto, esse primeiro raciocínio, os pequeninos são sim, como diz Jesus. Jesus chamava para si a criatura adulta, não eram criancinhas materialmente falando, fisicamente falando, até porque a razão, o espírito está lá, integral, mas a razão ainda está evoluindo dentro daquele novo corpo que o espírito ocupa, ele ainda está dominando ali a razão. Não tem essa história de criança índio que já vem pronto, não. Que foi colocado aí para a gente, que os espíritos que estão vindo são índicos, são cristal, são não sei o que. Isso é contra a lei de Deus, gente. O pai vem pai, o filho vem filho. Quem bota essa ordem é Deus. Está escrito. Quem bota, está no Evangelho, capítulo 14. O terrível capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Foi estudado semana passada, também na evangelização infantil. É um capítulo terrível. Que ele abre os nossos olhos desse tamanho assim, ó. Porque você vê pai e teu filho é mais inteligente. E isso é verdade. Essa conversa da criança cristal, da criança, é verdade. Eles vêm mais inteligentes, sim. Eles já abrem. Enquanto todo mundo conta que quando eu nasci, foram lá ver a criança que ficou não sei quanto tempo sem respirar, que não sei o que levou 2 dias para abrir o olho. Hoje, acho que o bebê no segundo dia, se der um celular, ele já abre a tela, né? Então, realmente mais inteligentes eles são, de fato. Mas lembra, a evolução é da intelecto e da razão e da moralidade. Puxa, quer dizer que eu, pai daquele gêniozinho ali, eu que estudei pouquinho, pai daquele gêniozinho material aqui, inteligente, sou eu que tenho que ensinar ele. Ele vai me ensinar as coisas materiais, né? O celular, eu vou mexer assim, ele vai, pô, não, pai, é assim. Mas quem vai dizer para ele, meu filho, hoje tu não vai para a festa não. 13 anos, 14, meu filho, hoje você vai estudar. Não, meu filho, você vai ter que arrumar seu quarto. Ah, mas eu quero isso, eu tenho direito, eu vou, eu sou. Tua gaveta de meia está arrumada? Porque isso é moralidade. Quem dá Deus que mandou. Quando a gente não cumpre esse papel, alguém vai fazer esse papel. Se nós não temos condição de fazer, podemos recorrer a Jesus, pedir ajuda. Não consigo cuidar, peço ajuda. Mas se eu não fizer esse papel, alguém fará. E esse alguém pode ser, me perdoem, não é uma crítica, pode ser um professor, um vizinho, um amigo, pode ser o moço que vende as balinhas na rua. Alguém fará esse papel de transmitir algum ensino moral. Só que nesse caso, uma outra moralidade não afeta ao ensinamento da religião. Pensei que eu estava encerrando, falta falar uma coisa. Porque esses ensinamentos morais, olha só como os pequeninos precisam de nós. Os ensinamentos morais, né? Você vai na escola, vai nas famílias, e em muitas, as nossas famílias. Se a gente ampliar o núcleo familiar um pouco, não, eu sou espírita, mas a religião ele decide quando ele crescer. Não, eu sou evangélico, mas não vou levar não. Eu sou católico, e assim vai. As diversas religiões, falo aqui das cristãs, né? Agora, a questão não é a questão da sexualidade, por exemplo. Não, vamos ensinar agora com 5 anos. Olha como inverte a coisa na cabeça da criança. O espírito que vem, que precisa de moralidade, tu já vai colocar para ele uma problemática que você lá atrás se lembra quando você era adolescente, como não era fácil. Aí você vai colocar na cabecinha dele com 5 anos. Deixar e vir a mim nos pequeninos nós precisamos reconhecer nesses pequeninos e nos reconhecer pequeninos perante Deus. Um pouco antes, aqui no estudo do Evangelho, tem uma passagem assim: recusou o pequenino que veio até você, olha, era melhor que você tivesse. Quando você recusa auxílio a um desses pequeninos, né? Jesus fala, quando recusas auxílio a um desses pequeninos, era melhor que você atasse ao seu pescoço uma mó de moer trigo, obrigado, de moer trigo, que pesa, pode botar na internet aí, daquela época era de 500 quilos, 500 a 600 quilos,
pendurasse no pescoço e se jogasse do precipício em relação ao mar. É claro que é uma alegoria que Jesus colocou, mas muito clara. Socorre, sempre. E nessa linha, nós em relação a Jesus, como pequeninos que somos, se pedir, o problema é esse, se a gente pedir como pequenino, vai vir. Jesus, me ajuda a superar o problema no meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa. Jesus, me ajuda com meu filho difícil. E pedir com vontade, Ele vai ajudar. Ele não vai te entregar um marido bonito, rico, jovem, não. Ele vai te entregar um marido que tu precisa para evoluir como espírito imortal. E a esposa, em consequência. Ele vai te entregar o filho que você precisa e vai te entregar o remédio que você tem que dar para aquele filho. Ora, qual é a criança que é fácil de levar para a evangelização? Facinho mesmo. Ah, pai, está na hora de ir, prontinho com a mochilinha. Então, é aquilo que você precisa, exercitar a tua fé, mas se coloca, é um trabalhinho. A gente vai, amanhã é o dia de levar o filho para a evangelização. Hoje, antes de dormir, coloca lá na precezinha, anota aqui, ó. Vou rezar, Jesus, oh meu Deus, Jesus, me ajuda, que o meu filho amanhã, me ajuda que eu tenha inspiração, e assim vai. Se pedir, vai ter ajuda. Só que isso tem um problemão também, né? Gerei um compromisso com Ele. Ele me ajudou. Então, aí começa. A nossa consciência começa a nos cobrar. E aí, quando ela começa a nos cobrar, é a hora que eu começo aquele dilema da felicidade que a gente tem no mundo, né? Aqui no mundo, ontem até no estudo citei isso, sobre essa questão de felicidade do mundo. São coisas também, verdades importantes, a gente não deve ficar fugindo dessas verdades. No mundo, questão 922 de O Livro dos Espíritos, que vem logo após as questões sobre a consciência, sobre a lei de evolução, né? Lá no capítulo das leis morais. Perdão, confundi. É no capítulo Penas e Gozos Futuros, perdão. 922. Leis morais, lei da consciência, é 600 e pouco. Lá, Kardec pergunta se nesse mundo tão difícil, se é possível ter alguma medida de felicidade. Os espíritos respondem que a medida geral de felicidade, uma regra geral, vai atingir quase todos, ter a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a minha consciência começa a ficar intranquila, porque eu recebi a ajuda, recebo a ajuda de Deus, percebo os espíritos me ajudando, caramba, como é que eu vou corrigir essa consciência? Aí eu preciso ajudar o outro pequenino, né? Eu recebi de cima, vamos buscar o de baixo. E aí o de baixo, né, muitas vezes, é aquele espírito com que eu tenho resgates difíceis. Está na minha casa? Muito provavelmente. Está no meu ambiente de trabalho? Muito provavelmente. Está na casa espírita que eu frequento? Muito provavelmente. Então, eu tenho que decidir. Tem duas coisas. Eu posso, deixa eu me afastar desse Jesus aqui, que ele ajuda, mas ele me cobra na minha consciência, e me afasto. Me afasto do filho difícil, do marido difícil, da mulher difícil, me afasto daquele trabalho difícil, não dá para ficar aqui não, esse trabalho é muito difícil. Temos lá no livro Nosso Lar, né? Quem lembra, quando o André Luiz, ele se recompondo lá no umbral, resolve entender o que era preciso trabalhar, ele busca lá o ministro da regeneração, que eu não vou lembrar o nome agora, não é o Clarence, e ele fura, vai lá, até no filme aparece bem isso, ele furando a fila, e aí, meu filho, espera lá no último lugar, atendemos de 2 em 2. Quando ele vai ser atendido, é atendido junto com uma senhora, que quer porque quer visitar a família. Mãe, naturalmente, tem essa necessidade. Aí, quantas horas tu já trabalhou? Nesses 6 anos que você está aqui no Nosso Lar? É 30 e poucas horas, né? Não, mas tão poucas horas, minha filha, são poucos dias. São 5 ou 6 dias. A quantidade de horas eu não vou lembrar agora, mas é o equivalente a 5, 6 dias em 6 anos.
Ah, mas o trabalho estava difícil porque... Afastar? O trabalho está difícil, né? A Andressa fica toda hora me chateando aqui, vou desistir. Aí vou para o outro. Ah, mas a Mônica não deixa, eu chego atrasada, ela briga comigo. Ah, mas a Silvana, ela não aceita A, B e C. Aí vou desistindo. Então, tem uma maneira que é eu me afastar de Jesus. Mas aí vai entrar vou ficar doente de outras formas, vou deixar, não vou ser o pequenino que busca a solução. Porque ele já, olha, Moisés já tinha falado, Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem que seguir. Quanto mais rápido a gente aprender isso, melhor para nós. E continuando aqui no chamamento do item 18, feito pelo João Evangelista, o apóstolo querido, né? A quem Jesus, olha só, quando Jesus desencarna, porque a gente fala muito de Maria, Maria realmente é um espírito muito evoluído, mas é Jesus e Maria, muito evoluído, mãe de Jesus, não dá para nenhum, acho que a gente aqui não conseguiria ser mãe de Jesus não, eu pelo menos certamente, né? Jesus, prestes a desencarnar, fala, mulher, aqui está seu filho, irmão, aqui está sua mãe. Ele entrega a mãe dele para João Evangelista. Questão de família aqui, quando João fala, é importante. E ele cuida dela. Sai daquela região, começou a haver perseguição de cristãos, ele leva a mãe Maria para Éfeso. Também tinha perseguição lá, mas tinha igreja. Na verdade, tinha paganismo em Éfeso. Vai para lá, cuida dela. Então, ele é um espírito que tem essa moralidade para falar. Então, nesse texto aqui que João fala, tem ainda um outro ponto que a gente pode tirar daqui, que nós estávamos falando do socorro aos fracos, escravos e viciosos, aqueles pequeninos, e de nós nos portarmos como pequeninos quando nos referimos a Jesus. Pedir ajuda, pede, não tenha medo não. E quando vier o movimento de você ser mais trazido para mais perto dele, caramba, sábado não vou poder ir lá, tá sol a beça, não vai dar para ir à praia não, tem que ir lá, ficar de 9 às 12, não, na verdade de 8h30 às 12 na evangelização, ou tem que vir segunda, 8 da manhã, livro dos Espíritos, meu Deus do céu, muito cedo, tem que acordar, quem mora perto acorda às 7, quem mora mais longe é 6, 6h15, e vai lá, vai porque é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por esse caminho. Tem um outro ponto desses pequeninos, esses que a gente enxerga materialmente, tem os outros que a gente não enxerga. Quer dizer, aqueles que têm a mediunidade percebem, enxergam, que é o socorro aos espíritos infelizes que desencarnaram em sofrimento, em dor, não aceitam aquela condição, ainda não estão no estágio do André Luiz, que depois de 8 anos, mas se rendeu, rezou, pediu ajuda, espíritos que estão em dificuldade. E ao final de algum tempo pedem ajuda. Essa ajuda vai ser feita como? Como é que é o mecanismo de socorro a esses espíritos? Os espíritos puros não vão, ou superiores, não vão ter esse contato com ele. Eu até vou pegar aqui para mostrar a vocês, Leon Denis, Depois da Morte. O livro Depois da Morte não é o que eu vou fazer depois que eu morrer, não. Ele é um compêndio onde Leon Denis resume o livro dos Espíritos. Nós aprendemos recentemente no estudo do encontro que a gente teve aqui agora em abril, né? No feriado, que eu vou me recusar a chamar de carnaval, porque carnaval é uma festa pagã, já basta uma no ano. O espírita pular carnaval, acho que ele pode aproveitar o feriado, mas é uma outra verdade, difícil de dizer, é uma festa pagã. Pagã é aquilo que não é cristão. Por isso que Jesus vem sendo aí, puxado pelo chão, apanha do diabo. Essas mensagens são claríssimas, não vê quem não quer. Outro dia eu estava me deparando aqui, mas por que isso, por que aquilo, carnaval é pagão. Tem pessoas, são sociólogos, são cantores, são atores. Cazuza foi citado outro dia, Betinho foi citado outro dia.
Betinho, bota lá no Google, Betinho. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu descobri que o Cristo não servia para nada, só me atrapalhou. Cazuza, bonitas músicas, mas não pode ser exemplo para ninguém. E assim vai. Esses espíritos, quando desencarnam, eles precisam de ajuda. Como é que vai ser feita essa ajuda? A gente já, quando estuda aqui, por isso que o convite que a Mônica fez no início, para os estudos, esclarece muito. A gente vai aprender aqui, no estudo da escala espírita, no livro dos espíritos, e ao longo de qualquer aula, a gente percebe isso, das comunicações, no livro dos médiuns, que o espírito que está numa vibração de sofrimento, o socorro para ele não é feito direto. Precisaria, Jesus, por exemplo, ele precisou encarnar para ele passar a mensagem. Encarnar, não reencarnar. A gente vai ver também a diferença disso quando estiver estudando. Mas o espírito ele vai precisar de quem para ser socorrido? De nós. Estou andando na rua, porque às vezes a gente procura a confusão, né? Vou lá na festa que começa sexta, termina domingo, paga 1.500, todos os comes e bebes e substâncias ilícitas incluído. Confusão, na certa. Vou no churrasco com meus amigos, que eu não vejo há 30 anos. Bom, daqueles 30, 40 amigos lá, tem 5 que são religiosos, que eu tenho certeza que não vão abusar da bebida, que não vão, né, falar mal dos outros. Outros 25, aí eu vou lá. Segunda-feira chego com dificuldade, vou lá buscar a confusão. Porém, tem outros espíritos que vêm ao nosso entorno, os obsessores. Estou obsediado, essa casa está terrível, esse trabalho é horrível, fulano chega perto de mim, eu fico obsediado. O Leon Denis, ele explica, no capítulo 38 do livro Depois da Morte, a ação do homem sobre os espíritos infelizes. E aí vai explicar, é um capítulo de 3 páginas, mas eu vou ler só um pedacinho. Aqui, nossa indiferença com relação às manifestações espíritas não nos privaria somente do conhecimento do futuro de além-túmulo. Então, Leon Denis, sucessor de Kardec, aprendemos isso, ele não é apóstolo, menor que Kardec, não, é sucessor. Quando a gente vê a encarnação dos dois, um vem ajudando o outro. O Skol, são espíritos de Skol. Não nos privaria somente do conhecimento do futuro de além-túmulo. Ao mesmo tempo, nos tiraria a possibilidade de agir sobre os espíritos infelizes, de aliviar sua sorte, tornando-lhe mais fácil a reparação das faltas cometidas. O obsessor é um pequenino. Nós é que, ao invés de trazermos esse pequenino pelo braço para uma casa espírita, ou quem tem outras religiões, o jeito que é feito, aqui a gente está ensinando o espiritismo, é assim, bem na casa espírita. Venho ser atendido aqui no Passo de Cura, que eu vim com 50 no meu ombro, porque eu tenho amor. O espírito infeliz não se aproxima de nós, ele se aproxima pela afinidade, pelo amor que a gente tem em nós. Mas eu não tenho amor. Tem sim, Fenelon, mensagem aqui também no Evangelho. O amor é de essência divina, e todos nós, do mais perverso até o mais perverso dos homens, temos em nós essa centelha do amor divino. Até o pior criminoso tem. Então ele vem atraído. É o amor que cobre a multidão de pecados. O amor daquele espírito infeliz, sofredor, que vem nos perturbar, se junta com a centelha de amor que eu, afinizado na mesma sintonia, trago ele para casa. Então ele vem aqui. Então estou socorrendo um pequenino. E estou sendo socorrido, porque os passes, o atendimento, o estudo é feito aqui, pelo professor José Jorge, pelo altivo, por esses espíritos que são superiores a nós. Então, é feita aí a ação. Os espíritos atrasados, tendo mais afinidade com os homens do que com os espíritos puros, verdade ou não é? Um espírito obsessor, tem como ele grudar no espírito superior, no espírito puro? Não, ele vai grudar em nós imperfeitos. E assim vai. Continua Leon Denis. Em comunicação com eles, podemos cumprir uma generosa missão.
Não é alentador isso para os médiuns? Porque muito se fala aos médiuns dos compromissos, da responsabilidade. Aos jovens, então, aos jovens com 20 anos e aos jovens com 70 anos, é muito complicado os requerimentos de abnegação, de sacrifício, que vão sendo requeridos à medida que o tempo passa. Mas, aqui vem uma parte, podemos cumprir uma generosa missão, Leon Denis diz, instruí-los, moralizá-los e ao mesmo tempo, olha como o bem vem para todos, ao mesmo tempo melhorar, sanear o meio fluídico no qual todos nós vivemos. Então, vou falar uma outra coisa para vocês também. Não vai ser fazendo, gritando, berrando, correndo atrás, se desesperando, porque o meio ambiente está sujo, porque a Amazônia pegou fogo, porque a camada de ozônio, que é uma outra conversa muito longa. Não, gente, é aqui, orando, saneando o meio ambiente que eu vivo. Eu estou trazendo esses espíritos que perturbam, mudando a vibração do planeta. Sair de um planeta de provas e expiações para a regeneração não é acender e apagar uma luz, é sanear o meio ambiente que nós vivemos, de tal forma que os espíritos infelizes sejam cada vez mais convertidos ao bem. Aí a vibração do ambiente muda. É igual na nossa casa, é igual em qualquer lugar. Quando a gente resolve fazer a mudança e vai contaminando, ir pelo mundo e pegar o Evangelho, não é decorar e ler no metrô, no trem, na praça pública, não. O Evangelho é a boa nova em nós, é o exemplo que prega. É você chegar naquele churrasco que a gente estava falando de 30 anos de comemoração e chegar lá e conseguir, não é o meu caso ainda, mas quem consegue, chega lá e conseguir abençoar todo mundo lá. Abençoar, ter carinho, ter cuidado, não ter vergonha de falar que, olha, eu não vou beber não, porque a minha religião, eu tenho um trabalho segunda-feira, não posso beber no sábado. Não pode. Ou, eu não posso beber nunca, porque eu trabalho todo dia. Porque se fala assim, né, um médium não pode ingerir bebida alcoólica, ou não pode comer demais, ou não pode isso, não pode aquilo. Só no dia de trabalho. Só que a mensagem é essa. Cada dia você vai trabalhar um pouco mais. Estão entendendo por que a gente não se coloca pequenino diante de Jesus e pede ajuda? Porque se pedir, a ajuda vem. Ela vem. Ah, mas eu pedi, mesmo assim, meu pai desencarnou. O conforto, o consolo que o Espiritismo nos traz é saber que ele desencarnou, não morreu. Essa não é que está escrito, não. A convicção vem. Você percebe, sente, a razão. Não espera a ciência provar que o espírito sobrevive, não, gente. Está escrito há 3.500 anos isso. E você percebe a razão, salta aos olhos. Você vai pegando as mensagens dos espíritos, vai fazendo, participando dos trabalhos, vai vendo. Tem espírito. Se tem espírito. Ah, mas o espírito me disse. O espírito me disse, e o teu pai morreu e o espírito dele não sobreviveu. Claro que sobreviveu. Então, vai ter sempre o conforto, o consolo. Sempre virá o socorro. Avançando um pouco mais, a questão do espiritismo. E aqui no item 18 ainda fala assim, Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Não é mãe de pet não, tá? É mãe de espírito. Mais à frente, não quero dizer que não deva ter cachorro não, tá, gente? Se você tem teus filhos, tua família, e está ampliando o teu amor, já amo filhos, agora eu amo animais também. Ok, não sou eu que estou dizendo não, que isso quem diz é o mesmo Fenelon. Deixa eu ver se eu acho aqui, tem 9. Não sei se eu vou achar. Bom, mas eu vou lembrar daqui a pouco. O Fenelon, nesse mesmo item que eu citei, ele lá na frente vai dizer que nós não podemos, que são pobres coitados, o que trocam o amor de um ser humano por o de um animal. É difícil, doutrina espírita não é fácil não, mas é o caminho, tá? É caminho, confortador. Não tem nada mais consolador
que a doutrina espírita. Vou repetir, não existe nada mais consolador que a doutrina espírita. Porque ela nos leva a Jesus com o reforço do testemunho dos Espíritos, que nos ensinam. Né? Então, voltando. Mães, que são as mulheres que são todas mães. E aí, mais à frente, fala assim, foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Pois bem, requer esforço, é uma ação viril. Não podemos ser espíritos de geleia que fraquejam ao primeiro revés. Os reveses acontecerão. És um espírito em um mundo de provas e expiação, onde ainda predomina o mal. É fácil dizer, olha como a razão esclarece. No mundo, muitos de nós aqui espíritas, mas a religião budista, são religiões excelentes, dão conforto também, mas ainda não creem num Deus único. 30% só dos habitantes do planeta são cristãos. 1/3 do planeta reconhece o Cristo. Então, tem muito trabalho a ser feito e os reveses serão sempre, vai acontecer qualquer trabalho. Assisti uma palestra muito boa, vou chegar lá em casa, vou fazer as pazes com meu filho, meu marido, minha sogra, vou fazer as pazes com todo mundo. Vai, hoje. Amanhã tem um revés. Mas está aqui, vai para Jesus com a confiança de uma criança que está começando a andar e a mãe chama, vem, ele vai. Parece que vai cair, mas chega lá. Daqui a pouco você está andando. Na sequência, o item 19 é o espírito protetor que dá a mensagem, ele não assina. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. E aqui vou fazer uma pequena parada, embora seja meio do parágrafo. Essa passagem que Jesus fala de deixar vir a mim as criancinhas, ela é narrada no Evangelho de Marcos. Na sequência, ele fala, deixa vir as criancinhas, ele estava pregando essa passagem aqui que ele está falando da questão da família, o homem, do adultério, né? Da questão do homem, da mulher, ele está falando sobre isso. Na sequência, ele para, está a caminho da Judéia, ele dá uma parada e as crianças chegam perto dele. Ele fala, deixa eles virem. Fala todo esse trecho e na sequência, quando eles vão caminhar de novo, eis que aparecem quem? O jovem rico, que no Evangelho de Marcos é um homem rico. E aí ele vem, deixai vir a mim os pequeninos, a gente se joga para Jesus para continuar, e aí ele fala com o jovem rico, que na verdade, no Evangelho de Marcos é um homem rico. Faz mais sentido, porque esse jovem, ou esse homem, porque no Evangelho de Lucas e de Mateus é um jovem rico. Ele fala assim, olha, Jesus fala, que é preciso, né? Ele pergunta, que é preciso para que eu chegue a Deus? Cumpre os mandamentos. Mas eu faço tudo, até honrar pai e mãe. O tal do 4º mandamento, que vem antes do não matarás. Outra coisa, né? São 10 mandamentos, 7 é não. Então, mães, pais, jovens que vão ser pai, vão ser mãe, não tenham medo do não. Então, o jovem rico, o homem rico, fala, mas eu faço tudo isso. Aí Jesus, é assim que está lá, ele vira para o rapaz, Jesus tinha atendido ele, aí diz assim, Jesus o amou. Essa expressão Jesus o amou significa prestou atenção, evidência,
né? Igual o espírito, o altivo tinha isso, né? O altivo, quando eu poucas vezes tive contato com o altivo no Leon Denis, eu trabalhava na sala de passo de cura, onde era o apartamento, que no final das reuniões de quarta-feira ele passava ali. Então eu via o altivo toda quarta-feira, mas eu falava com ele pouquíssimas vezes. Uma vez ele me ofereceu um pastel de carne, me lembro, que ele ganhou de presente uns pastéis, ele vai lembrar disso. Ele ganhou de presente os pastéis, ele gostava. Não. Aí ele abriu de carne, não dá para ele comer. Aí ele ofereceu para nós. O Marcelo Alves, que fez palestra sábado aqui, estava nesse dia, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Foi muito bom. E aí ele via a gente. Era horrível conversar com o altivo. Não dá mentir para ele, nem pensar. Ele te via. Então Jesus o amou, viu Marcos. Viu o jovem que estava lá falando com Marcos, ou o homem que estava falando com Jesus. E aí fala, olha, no teu caso, ele o amou, no teu caso, vai, vende tudo que tu tens e me segue. A Conceição um dia me ensinou, a Conceição está aqui também, ela me lembrou que eu já li isso, mas não achei de novo, que numa obra de Miramês, do Espírito Miramês, é dito que esse Espírito, que Jesus tinha identificado, que esse Espírito iria desencarnar no final de semana, logo a seguir, num evento, numa corrida de bigas, alguma coisa assim. Por isso Jesus o teria chamado dessa maneira. Isso eu não posso precisar, está nesse livro. É uma obra de Miramês que eu não recordo o nome. Mas, enfim, Jesus o amou e identificou ali, olha, você precisa fazer isso. E aí no final ele conta uma parábola que diz assim lá no seu final, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E a gente vê essa parábola que tem essa mensagem sim, é difícil a prova da riqueza, mas ela tem a riqueza em vários sentidos. Jesus o amou, identificou, você precisa largar os bens materiais. Talvez para nós, a riqueza, eu já sou desapegado, a riqueza para mim é largar de algum vício. A riqueza para mim, assim, o que eu preciso largar, uma dependência dos filhos, uma dependência dos pais, 40 anos, solteiro, morando com meu pai, não procuro nem emprego. Né? Preciso viver a vida. Não é para isso. As leis de Deus estão lá, os mandamentos, mas as leis morais têm lá, ó, constituir família, seguir adiante, não deu certo essa família, tenta de novo. Mas segue esse caminho. Então, a riqueza que a gente é requerido largar, nem sempre é o dinheiro. Tem pessoas, olha só, hein? Não sei se vou dar um exemplo aqui de desprendimento depois, daqui a pouco eu me lembrei agora, mas primeiro eu vou falar esse. Eu tenho um amigo que é assim, pessoa boníssima. Você pedia a ele R$1.000 para doar para o centro, se eu achar, né? Porque agora não tem mais contato. Mas quando eu tinha, ele dava. Mas se pedisse para ele fazer uma palestra de 1 hora, nunca. Não dava. Porque era o que era rico para ele, era o tempo que ele tinha para fazer outras coisas. É um pecador irremediável? Não. E normalmente para a nossa evolução vai ser requerido aquilo que eu não tenho para dar. Mas eu queria tanto ter paciência. Mas os meus filhos aí, ó. Mas naquele trabalho ali tem que ter paciência, eu não tenho paciência. Ué, tu não quer paciência, como é que você vai conseguir? É esse chamamento que eu vou conseguir sim, se eu caminhar para Jesus, com vontade, com intenção. Isso são os espíritos que ensinam. Kardec deixou isso para nós codificado. O Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, tudo direitinho. Lendo com cuidado, com calma, vamos encontrando essas verdades. O que eu ia falar era a história do frango, viu, Silvana? Semana passada, almoço Dia das Mães, olha como isso é importante. Quando a árvore está começando a dar fruto, as pedras vêm em cima, é um sinal. Comecei a andar, começou a dar as coisas errado. Olha só, quem está caminhando para Jesus fala assim, estou no caminho certo. Vai ter o almoço Dia das Mães, está faltando, sei lá, X quilos de frango, 10 quilos de frango. Ninguém consegue, conseguiu. Vai entregar ali. Entregou, não chegou. Ao invés da pessoa ficar assim, que absurdo, pereré, 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 mimimi, roubaram o frango, que o Uber, que o outro, que eu não sei quem foi que trouxe. Mimimi. Não, olha só, hein?
o A e o B, os dois da casa que ficaram sabendo, meu Deus, não vai ter o almoço das mães no sábado por causa do frango. Os dois compraram, então, em vez de ter 10, chegaram 20. O dinheiro vai fazer falta, com certeza. Qualquer R$5 faz falta para a gente, todo mundo hoje sabe disso. Mas olha só, desprendimento. Estou caminhando para Jesus, estou recebendo pedrada. Mas estou caminhando para Jesus. Continuando. Qual é, meu amigo, que o Espírito protetor, meus amigos, esse bálsamo poderoso, que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, que podereis temer a todo instante da nossa vida, direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. É assim que a gente reza de noite? Quando a gente começar a rezar assim, vai acontecer. Porque aí eu peço e vai vir do que eu preciso. Preciso resolver esse problema de locomoção. Aí você reza para ter uma Ferrari. Vai vir. Se você rezar, Jesus resolve, pode você arranjar o teu vizinho, pode começar a trabalhar no Uber e te cobrar metade do preço. Estou falando do Uber. O remédio pode ser um vizinho te dar carona. Preciso resolver o problema, tem que aprender a pedir. Eu não posso pedir para resolver coisas materiais para espíritos superiores. Espírito superior não se preocupa com isso, não. Talvez, se eu começar a rezar muito, um espírito inferior galhofeiro vai me botar em situação leviano, né? Não, meu filho, faz assim que você consegue. Faz essa coisa aqui ilícita aqui que você vai conseguir. Então, voltando, é o amor, é a caridade. Meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam, nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem, poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não pode atacá-lo. E vereis desaparecer da vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir a cada dia. E como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Não precisa fazer a poesia dos homens, cantar a música dos encarnados. O belo está nas mensagens, o belo é o objetivo verdadeiro, está nas mensagens que os espíritos colocam, que foram selecionadas por Kardec. Kardec é um espírito, gente, para codificar, Kardec falava com o espírito verdade, 15 minutos por mês, quando codificou o Livro dos Espíritos. No livro do Canuto de Abreu, que algumas pessoas criticam pequenas inconsistências materiais, tem lá que em algumas situações, pouquíssimas, quase todas, o que ele perguntava ao Espírito Verdade estava errado. Mas teve situações que o Espírito Verdade permitiu que ele mantivesse o raciocínio. Mas isso é quando tiver o estudo de O Livro dos Espíritos, para a gente avançar um pouco mais. Então, isso sim é o belo. A gente está procurando, muitas vezes, principalmente os espíritas, conforto vinculado à matéria. A matéria que a gente tem que procurar o conforto é a mais quintessenciada, a mais eterizada possível. São as mensagens verdadeiras que são colocadas no Livro dos Espíritos, do Evangelho, no Livro dos Médiuns, e assim vai. No Evangelho, então, quem
adquire o costume de ler o Evangelho segundo o Espiritismo com calma. Não é um estudo dirigido, hoje é o capítulo 1, vamos embora, lê aí, estuda, lê antes, vamos fazer pergunta. Não, lê palavra por palavra, vai reconhecer. Gente, o Espírito que assinou aqui antes foi o João Evangelista. Mas quem é João Evangelista? Tem o São Luís. Mas quem é o São Luís? Faz um estudo para ver que espírito era esse. Tudo coerente. Para encerrar, eu tenho que falar uma coisinha aqui, que não existem coincidências. Hoje nós fizemos os passes de cura aqui de tarde, e aí a lição que foi lida desse livro aqui, Palavras do Coração, do Dr. Herman. Mas esse não falou que era livro dos Espíritos e Evangelho para focar os estudos? Não, isso aqui é um livro do Altivo Panfiro, que ele recebia as mensagens. Nós vimos quem era o Altivo, né? Temos certeza. O autor que traz mensagens de outros que a gente vê por aí, não conheço. O fulano, foi artista da Globo, foi comentarista. Tu conhece? O Altivo eu conheci. Não falava com ele não, mas eu via a retidão, o comportamento. Então, posso recomendar. Caiu a lição número 2, os Espíritos do Bem, em que o Dr. Herman faz uma exposição com base num trecho da pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, que é uma pergunta sobre os anjos guardiães. Para a gente ver como a gente é pequenino, quando a gente se joga para Jesus, tem alguém no meio do caminho que vai nos levando. São os espíritos superiores. Está no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, capítulo 9, da parte 2ª. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, 495. A pergunta é assim, algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido, quando este é rebelde aos seus conselhos. Coincidência ou não, hoje eu falei isso para um jovenzinho que não estava se comportando no passe. Tem lá o seu grau de autismo. Então eu falei, foi falado assim para ele, para a gente falar. Olha, você pode estar zangado, chateado, pode até estar zangado com a gente, com raiva. Foi zangado. Mas rebeldia não pode. Porque a rebeldia te afasta de Jesus e os teus anjos da guarda. Aí, 495. Quando eu peguei o trecho para ler, ver a remissão, ele diz assim no Livro dos Espíritos. Não será, é um trechinho, a resposta é enorme, é no 2º parágrafo dessa resposta da questão 495. Uma boa dica para a gente, quando for dormir hoje, rezar, ler um trechinho. Olha só. Não será uma ideia muito consoladora pensar em ter sempre, junto de vós, seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, a vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem. Preste atenção nisso que vai vir agora. Que são amigos mais confiáveis e devotados do que as mais íntimas ligações que se façam na terra. Aqui não está falando do vizinho, não, está falando do teu marido, teu filho, tua esposa, tua mãe e teu pai. Do que as mais íntimas ligações que se façam na terra, esses seres aí estão por ordem de Deus. E aí continua. É momento de encerrar. Então, basta para nós pedir sempre aos espíritos amigos dessa casa que abençoe cada momento que nós possamos dedicar a Jesus, que nós sejamos intuídos, todos nós, agora no momento do passe, pensando em Jesus, pensando numa escala, pensa no teu ente querido, encarnado, no que está desencarnado, nos guias da casa, vai subindo a tua vibração até mentalizar a figura de Jesus, porque aí o passe, as energias fluídicas, de amor para amor se encontrarão. E aí sim nós estaremos indo como pequeninos no caminho que Jesus nos disse e chegaremos até Deus, nosso Pai. Que o amor nos envolva sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos ao Omar pelo esforço, por todo esse material de estudo que ele nos trouxe para reflexão. Obrigada, Omar, que Deus te abençoe, que você possa retornar mais vezes aqui à nossa casa. Vamos, então, passar a segunda metade da nossa reunião, que consiste na aplicação dos passes. Pedimos aos médios que se coloquem, por favor, em posição. De nossa parte, vamos manter o nosso pensamento calmo, equilibrado, pensando em Jesus.
para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui dizendo presente ao teu chamado. Que possamos, Senhor, nesse momento, mentalizarmos as nossas dificuldades, as nossas dores, o nosso sofrimento, o motivo, Senhor Jesus, pelo qual estamos aqui e viemos à tua presença. Que possamos, Senhor, contar com a tua ajuda, com a tua compaixão, com o teu amor. Que possamos contar com a falange amiga de Altivo Panfiro e de todos os espíritos benfeitores que dirigem esta casa. Que todos estejam aqui, Senhor, nos protegendo, nos abençoando e atendendo, Senhor, ao nosso chamado. Que seja, pois, em teu nome, Jesus, em nome dessa equipe maravilhosa que já nos acolhe, em nome de Deus, nosso Pai Criador, que possamos iniciar, então, com a permissão de todos vocês, o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Como pedes? Pedes com humildade? Pedes com prepotência, arrogância? Aí Jesus fala: tudo o que pedires ao Pai em meu nome recebereis. Pede, pedi e obtereis. Eu tenho a oração como essa linha direta. Eu acredito no poder da prece de Jesus. Quando nos colocamos na posição de humildade verdadeiramente, oramos e pedimos a Jesus que leve nossos pedidos e, se for possível, se for do cabimento da lei, se estiver nos planos de Deus, que Ele nos conceda a bênção. Quantas vezes pedimos coisas materiais, posses, bens, posições sociais? Pedimos isso em nome de Jesus? Jesus valoriza essas coisas? Será que é disso que precisamos? Deus quer a nossa felicidade. E a felicidade não está aqui, nesse mundo. Não é nas coisas materiais. Jesus nos diz que não. Temos no mundo material o que precisamos para a nossa evolução. É certo. Uma doença que precisamos passar, às vezes, uma perda de um ente querido, a quem amamos muito, são vicissitudes que estão na nossa caminhada e devemos passar. A doença pode até ser aliviada, sim. Vai depender de como eu estou trilhando o meu caminho aqui. Agora, pedimos a Jesus que nos fortaleça, sempre, para que passemos melhor por essas provas. Isso sim nos aliviará das dores. Agora, quando nos encontramos em sofrimentos, desencantados, achando que tudo nosso está perdido, né? A gente não está sendo atendido. Podemos entender que precisamos desses problemas, das doenças, da falta de recursos, porque a proposta é resignar. Passar por tudo isso para obter a cura daquilo que os nossos olhos não enxergam, que é a cura da alma. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo a nossa melhor encarnação, com as melhores condições que poderíamos ter nessa encarnação para o crescimento. Então, saibamos pedir, né? Senhor, me ajuda a suportar. Mestre, me mostre o melhor caminho. Senhor, preciso do seu colo para aguentar essas dores. Quando eu estiver esmorecendo e sem força, me sustenta, Senhor, na sua fé. A gente pediu. E hoje a gente está onde? Na casa espírita. Muitos de nós somos trazidos pela dor, né? Então, que a gente pode acreditar que quando a gente pede, a gente tem ajuda. Não estamos aqui por acaso.
Então, que a gente aproveite o momento de dor, o momento de sofrimento, que a gente peça ajuda para suportá-las, e que a gente seja envolvido sempre no seu carinho, no seu amor, para que a gente, aqui, trazidos na Casa Espírita, não só para tratamento do corpo físico, né, que também é importante, mas que sustente a gente, dando força e mostrando o caminho do trabalho, o caminho do bem ao próximo, e a gente vai ter tudo de volta. Que assim seja, Senhor. É hora de agradecer. Mestre Jesus, querido amigo, Senhor das nossas vidas, médico das nossas almas enfermas. Agradecidos estamos, Senhor, por termos vindo ao teu encontro. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos hoje nesta casa. Que possamos, Senhor, sair daqui mais fortes, mais resignados, com o nosso coração mais pacificado. Mas também, Senhor, que possamos sair daqui perseverantes, Senhor, na vitória do caminho do bem a seguir. Fortalece a cada um de nós que aqui está, Senhor, espírito encarnado ou desencarnado, que possamos seguir nas nossas vidas, contando com a tua presença amiga e de todos os benfeitores espirituais que com certeza nos acompanharão até em casa. Que seja em nome de Altivo Panfiro, de Antônio de Aquino, Baltazar, Dr. Erma, enfim, Senhor, que seja em nome de toda a falange de benfeitores espirituais da Casa Espírita Altivo Panfiro, o nosso SEAP. Mas que seja, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai Criador, que todo o amor seja derramado sobre todos nós, que possamos seguir em paz. Graças a Deus.